bem com vocês? Espero que estejam todas muito bem. Bem-vindas aqui ao nosso canal. Hoje a gente vai dar início à nossa videoaula de um colete, né? O colete assimétrico. Existem várias receitas aí pela internet, mas eu queria fazer só que eu queria um modelinho assim que diferenciasse, né? Então eu tava andando pela internet, eu vi uma foto de uma garotinha com esse colete, eu achei muito bonitinho. E fui desenvolvendo assim, eu só olhei a foto e fui desenvolvendo a receita aqui, né? Sem a pontuação certinha, eu fui fazendo com a minha pontuação no meu tamanho, né, gente? Então, o que a gente fez? Só para exemplificar aqui para vocês, que eu já dei início aqui, são três partes que a gente vai fazer da mesma forma, tá, gente? Igualzinho, 3 partes. Esse aqui, ó, é um quadrado, né? Só que para esse colete ser assimétrico, a gente tem que trabalhar um retângulo. Só que eu achei tão bonitinho esse quadradinho aqui, no começo, assim, que eu quis fazer o quadrado virar retângulo. Então, o que a gente vai fazer para fazer esse colete? A gente vai fazer um quadradinho aqui, né? A gente vai começar esse quadradinho, a gente vai aumentando ele até dar a medida de 45 centímetros de largura e de comprimento. Aí, a gente para nessa etapa aí. Então, a gente vai fazer um quadradinho, a gente vai vir fazendo os aumentinhos nele aqui nas laterais com os nossos lequinhos. Quando chegarmos na medida de 45 centímetros de ponta a ponta de comprimento e de largura, a gente para e a gente vai aumentar só pra cima, na parte de cima e na parte de baixo. Como que a gente vai saber o tamanho que a gente quer fazer para cliente ou pra gente mesmo? Então, o que a gente faz? Primeiro de tudo, a gente tem que tirar a medida do ombro até o comprimento que você deseja fazer o teu colete, tá, gente? Na altura da cintura, para baixo do bumbum. Então, você vai do ombro até a medida que você quer. Essa medida vai ser a medida do comprimento do colete, tá? E a parte da largura, eu fiz aqui 45 centímetros. Aí, esse tamanho aqui seria para um tamanho P, talvez para um M mais para o menorzinho. Se você quiser ele maiorzinho, aí você vai aumentando e vai pondo da ponta de um ombro ao outro, tá? E deixa sempre uma sobra de mais ou menos uns 10 pontos. Não precisa ficar exatamente do tamanho do ombro. Deu para entender, meninas? Então, a gente vai fazer assim, o comprimento do colete. Como que a gente vai determinar o comprimento do colete? Então, a gente vai medir do ombro até o comprimento que você deseja, tá? Na cintura, para baixo do bumbum, então você vai medir. Essa medida vai ser a medida do comprimento do seu colete. E a largura, aqui no meu caso, eu fiz 45 centímetros. E sempre esses 45 centímetros, gente, é 10 pontinhos de sobra de um ombro e de outro ombro também, tá? Não é certinho, assim, de uma ponta ao outro do ombro. Então, você vai medir de um ombro ao outro, deu lá, vai 30 centímetros. Então, você acrescenta mais 10 pontinhos do lado direito e mais 10 pontinhos do lado esquerdo e determina aí os pontinhos do seu colete assimétrico, tá? Existem várias maneiras aí pela internet, várias maneiras até mais fáceis de fazer o coletinho assimétrico, tá? Só fazendo um retângulo. Só que eu achei tão bonitinho começar com esse quadradinho e fazer o quadrado virar um retângulo, eu achei tão diferente que eu experimentei aqui e deu certo. Então, eu vou ensinar aqui vocês do jeitinho que a gente fez aqui, tá? Que deu certo, então, para que vocês possam conseguir aí também. Então, vamos dar início à nossa videoaula de hoje. Eu vou trabalhar, gente, até já abri aqui a linha Anne, número 51, cadê o número? 2151, tá? A numeração dessa linha Anne aqui, ó, 2151.
Na verdade, eu usei aqui 2 novelos e mais um pouco. Não chega a ser meio de um outro que eu abri, tá? Então, 2 novelos nesse tamanho, tá? Porque o crochê, ele vai bastante linha mesmo, tá, gente? O tricô, nesse ponto, ele é mais econômico. Mas, como a gente ama crochê, a gente vai no crochê. Então, a gente vai fazer o quê? Aí a agulha que eu vou trabalhar para essa linha hoje é 2,5 milímetros. Essa agulhinha aqui com a haste de madeira que vocês já conhecem, porque eu já apresentei ela aqui no canal. Então, a gente vai fazer 4 correntinhas, gente. 1, 2, 3 e 4. E vamos vir fechando vamos aqui na primeira correntinha, né? E vamos fechar ela com ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntinhas, porque nós vamos fazer pontos altos. E vamos trabalhar dentro dessa argolinha aqui de correntinhas, nós vamos trabalhar 20 pontos altos, tá bom, gente? 20 pontos altos. Então, todo mundo aqui pra dentro da argolinha, ó, 20 pontos altos. Eu vou fazer os meus pontinhos altos aqui e já volto com vocês na finalização dessa carreirinha aqui, do começo do nosso coletinho assimétrico, tá bom, gente? Meninas, aqui, conforme a gente vai fazendo os pontinhos altos, a gente vai ajustando eles aqui, vai acomodando eles, para que dê os 20 sem ficar um em cima do outro, um embolado no outro, tá? Então, a gente vai puxando, ajeitando aqui, para completarmos os 20 aqui, tá bom? Aqui, meninas, nós terminamos os 20 pontos altos, agora a gente vem e fecha vem aqui na terceira correntinha que nós iniciamos a carreira e fechamos essa carreira com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos subir 3 correntinhas, e no mesmo 3 correntinhas mais 2 correntinhas de espaço, e no mesmo pontinho de base, a gente vem e faz um ponto alto, que é o nosso primeiro lequinho dessa carreira aqui. Então, a gente vem agora e nós vamos fazer um ponto alto no próximo ponto de base. Então, nós vamos fazer 4 pontos altos em cada ponto de base. 1, 2, 3, 4. E no seguinte, nós vamos fazer o lequinho igual dessa pontinha aqui. Então, a gente vem, faz um ponto alto, 2 correntinhas de espaço, e no mesmo ponto de base, a gente faz outro ponto alto. E vamos seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, totalizando 4 pontos altos, sozinhos, tá? 1, 2, 3 e 4. E aqui no próximo pontinho, a gente vem e faz o lequinho, que é um ponto alto, 2 correntinhas, e no mesmo ponto de base, mais um ponto alto. E seguimos fazendo um ponto alto para cada ponto de base, tá? Totalizando 4 pontos altos sozinhos. 2, 3, 3 e 4. E no seguinte, a gente vai fazer o lequinho. Então, a gente vai pegar aqui no próximo e vamos fazer um ponto alto, 2 correntinhas, e no mesmo espaço, no mesmo pontinho de base, a gente vem fazendo mais um pontinho alto. E aqui, a gente vai fazer os 4 pontos altos que faltaram, fechando a nossa carreirinha, tá? Então, vai ser 1, 2, 3 e 4. Aí, a gente já chegou aqui no lequinho, tá vendo? Onde a gente começou a carreira.
Aqui, eu peguei dentro de um pontinho alto, porque ficou faltando um pontinho só. Então, a gente pega no meio do pontinho alto pra fazer esse novo pontinho. Aí, a gente vem na terceira correntinha de base, 1, 2, 3. 1, 2, 3. A gente vem na terceira correntinha de base e vamos fechar essa carreirinha com um ponto baixíssimo. Na carreira seguinte, a gente vem caminhando aqui com ponto baixíssimo até dentro desse lequinho, 2 pontinhos baixíssimos, para ficar bem no centrinho desse leque, ó. Ups, e subimos 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Mais 2 correntinhas de espaço e no mesmo espaço de base, a gente segue fazendo um ponto alto. Tá? Então, ele ficou bem centralizadinho, ó, no espaço de base. Agora, a gente faz uma correntinha e a gente pega nesse aqui, tá, gente? Nesse aqui, ó, no primeiro pontinho, logo depois do lequinho, a gente pega nele. Só nesse aqui que a gente não vai pular, que é o seguinte do lequinho. Aí, a gente segue fazendo uma correntinha. Aí, agora aqui, a gente vai seguir fazendo o ponto tela sobre ponto, uma correntinha, pula um. Então, a gente fez uma correntinha, pula um e pega no seguinte e fazemos novamente um ponto alto. Uma correntinha, pula um, no seguinte, a gente faz um ponto alto. Uma correntinha, pulam de base e dentro do espaço do lequinho, a gente segue fazendo um ponto alto, 2 correntinhas, tá? Então, dentro desse lequinho, a gente vai fazer um ponto alto separado por 2 correntinhas, só nesses cantinhos aqui, tá? Pra ele já dar o formato do nosso quadradinho. Então, sempre depois do lequinho, a gente pega no seguinte, a gente não vai pular. Então, a gente dá uma correntinha e já pega aqui no seguinte, ó, e faz um ponto alto. Nos próximos, então, a gente vai pular uma correntinha, pula um, pega no próximo. Uma correntinha, pula um, pega no próximo. Uma correntinha, pula um, pega no próximo, que já é o lequinho. Então, a gente vem fazendo um ponto alto, 2 correntinhas de espaço, mais um ponto alto dentro desse mesmo espaço de base. Uma correntinha, como foi logo depois do lequinho, a gente vai pegar aqui, tá? No seguinte do lequinho. Aí, o restante a gente pula. Uma correntinha, pula um, pega no próximo, faz um ponto alto. Uma correntinha, pula um, pega no próximo, faz um ponto alto. Uma correntinha, pula um, já estamos no lequinho, nós vamos fazer um ponto alto, separado por 2 correntinhas e mais um ponto alto, tudo no mesmo espacinho de base. Uma correntinha e depois do lequinho a gente pega no pontinho seguinte, sem pular, tá? E fazemos um ponto alto. Uma correntinha, pula um, no seguinte a gente faz um ponto alto. Uma correntinha, no seguinte a gente pula um. No próximo, a gente pula um e pega no seguinte, desculpa. Uma correntinha, pula esse aqui e já estamos no começo da carreira. Então, o que a gente vai fazer? Fechar aqui com um ponto baixíssimo, tá? Então, ó, ele já vai formando o quadradinho, ó, gente, tá vendo? Os lequinhos aqui nas pontas, ele já vai formando o nosso quadradinho. Na carreira seguinte, a gente vai fazer ponto tela novamente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai caminhar até aqui o meio do lequinho com ponto baixíssimo, um por 2 vezes, para ficar bem centralizado. Subimos 3 correntinhas, mais 2 de espaço e fazemos um ponto alto no mesmo espacinho de base. E vamos seguir fazendo uma correntinha. Agora, a gente vai fazer pontinho sobre pontinho. Uma correntinha. Aqui, agora aqui, gente,
a gente vai pegar sempre aqui no do lequinho, não vão esquecer, tá? Aqui, a gente não pula, isso aqui vem após o lequinho. Então, a gente já faz um pontinho alto aqui. Agora, a gente segue fazendo ponto sobre ponto, ó. Uma correntinha de espaço, vamos pegar no ponto alto da carreira de base. Uma correntinha de espaço, ó, e vamos vir fazendo um ponto alto sobre ponto alto, tá? E assim a gente vai fazer essa carreira e a carreira seguinte, tá? Então, vamos lá, ó, um ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de espaço. Aqui já é o ponto do lequinho, ó. Então, a gente vai pegar aqui, ó, fazer um lequinho. Aí, a gente faz duas correntinhas de espaço, mais um ponto alto dentro desse lequinho, uma correntinha e vamos pegar no seguinte. Aí, a gente faz uma correntinha e vamos pegar no ponto seguinte. Uma correntinha e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, tá, gente? Então, a gente vai seguir fazendo por toda essa carreira e a carreira seguinte. Quando eu terminar, então vão ser... A carreira seguinte não, meninas. Tá certo. São 3 carreirinhas de ponto tela. Então, quando eu terminar as minhas 3 carreirinhas de ponto tela, eu volto com vocês, tá bom? Só aqui no comecinho que a gente vai fazer 3 carreiras de ponto tela, tá, gente? Eu tinha esquecido de falar isso pra vocês. Então, só aqui no começo, a gente vai trabalhar 3 carreiras de ponto tela, porque o restante do trabalho vão ser 2 carreiras de ponto tela e 2 carreiras de pontos altos. Então, aqui a gente vai caminhar para chegar no meio do lequinho, para ele ficar bem centralizadinho. A gente vai trabalhar 2 pontinhos baixíssimos, para ficar bem no meio do nosso... Ops! Pegar aqui direitinho, ó. Para que ele fique bem no meio do lequinho, ó. Aí, a gente sobe 3 correntinhas, mais 2 de espaço e mais um ponto alto no espacinho aqui do lequinho da carreira anterior, ó, gente. Ó, tá? Então, a gente subiu 3 correntinhas, mais 2 correntinhas de espaço e a gente faz um ponto alto no espacinho do lequinho da carreira anterior. E aqui... Lembrando sempre na carreira de ponto tela, a gente, depois do lequinho, a gente faz uma correntinha e a gente não vai pular esse aqui, ó. A gente não vai pular esse aqui, a gente vai pegar nele aqui, aí nos seguintes a gente faz uma correntinha e faz um ponto alto sobre ponto alto, tá? Aí a gente pula, ó, uma correntinha de espaço, aí a gente pula e pega no ponto alto, ó. Aí a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto, separados por uma correntinha. Tá? Então, só aqui no comecinho que a gente faz 3 carreirinhas de ponto tela. Nas carreiras seguintes, nós vamos fazer 2 carreirinhas de ponto tela e 2 carreiras de pontos altos. Eu vou terminar essa minha aqui de ponto tela e já começo a de ponto altos para mostrar para vocês. Aqui, meninas, a gente terminou essa carreirinha de ponto tela, a gente vai finalizar ela com uma correntinha. Vamos pegar na terceira correntinha de base, que a gente iniciou a carreira, vamos fechar com ponto baixíssimo. Agora, aqui, gente, a gente não vai precisar caminhar, porque a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base. Só nos cantinhos dos leques que a gente vai fazer o seguinte. Então, a gente vai subir aqui 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, no mesmo espacinho aqui, ó. Desse lequinho da carreira anterior, a gente vem fazendo mais um ponto alto. Então, aqui já ficamos com 2 pontos altos. 2 correntinhas de espaço e no mesmo espacinho de base, a gente vem fazendo 2 pontos altos. Então, o que vai mudar nessa carreirinha aqui? No lequinho da carreirinha que a gente vinha fazendo com pontinho tela, a gente fazia aqui no espacinho de leque um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Agora, na carreira que nós vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto, sobre cada ponto de base, nós vamos fazer nesse espacinho do lequinho 2 pontos altos separados por 2 correntinhas e mais 2 pontos altos.
E aí, a gente vem seguindo, fazendo um pontinho alto para cada pontinho de base, ó, sem segredos, tá vendo, ó? Um pontinho alto sobre cada pontinho de base. Ó, vamos chegar lá no outro cantinho, no outro lequinho, pra gente fazer de novo, pra gente reforçar, pra gente não se perder, né? Pra quem não entendeu ainda. Então, vamos lá. Um ponto alto sobre cada ponto de base, ó. Um ponto alto sobre cada pontinho de base. No espacinho, a gente faz um ponto alto. No ponto alto da carreira anterior, a gente faz um ponto alto. No espacinho, novamente, a gente faz outro ponto alto. No ponto alto da carreira anterior, a gente faz outro ponto alto. No espacinho, a gente faz um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. No espacinho, um ponto alto. No ponto alto, sobre ponto alto, mais um pontinho alto. No espacinho seguinte, um ponto alto. No lequinho, a gente vai pegar no ponto do lequinho, ó, porque a gente tá fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, a gente tem que fazer o do lequinho também. Chegamos no espacinho do lequinho da carreira anterior, então, a gente vai fazer 2 pontos altos. Ó, 1, 2, 2 correntinhas, tudo nesse espacinho, tá, gente? E mais 2 pontos altos, tudo nesse espacinho do lequinho da carreira anterior, tá, gente? E vamos seguir fazendo, ó. Tá vendo? 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos no espacinho do lequinho da carreira anterior. E agora, gente, é só seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. A gente vai fazer assim, essa carreira em mais uma. E a gente vai seguir fazendo 2 carreiras de pontos altos e 2 carreiras de ponto tela, até nós completarmos um total de 45 centímetros, tá bom, gente? Então, aqui não vai ter mais segredo. É só aqui no comecinho que eu queria demonstrar pra vocês, porque aqui no comecinho são 3 carreirinhas de ponto tela. As seguintes vai ser sempre assim, 2 de ponto alto, 2 de ponto tela. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês visualizarem o que eu tô falando. Senão só falar, fica difícil de vocês entenderem, né, gente, também. Ó, aqui, ó, o quadradinho aqui. Então, quadradinho, eu comecei aqui, 3 carreiras de ponto tela, aí eu fui fazendo 2 de ponto alto, 2 de ponto tela, 2 de ponto altos, 2 de ponto tela, 2 de ponto alto. Até, gente, a gente completar, ó, esse quadrado aqui, ó. Esse quadrado de 45 centímetros. Aqui não tá dando pra visualizar muito. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui pra vocês. Ó, esse quadrado aqui. Acho que agora dá pra ver um pouquinho melhor. Então, a gente vai seguir fazendo, ó. Vai ficar assim, quadrado de 45 centímetros de largura e de comprimento, tá? Depois que nós chegarmos nessa etapa aqui, então, a gente vai fazer por 3 vezes do mesmo jeitinho, tá? Então, a gente vai começar com esse quadradinho, ó, esse quadradinho aqui, ó, esse é o começo da nossa peça, tá? E a gente vai seguir fazendo 2 carreiras de cada, então, 2 de pontos altos, 2 de ponto tela, até nós chegarmos num total de 45 centímetros, nós vamos fazer por 3 vezes essa peça, tá? Então, vão fazendo aí, vão adiantando aí o de vocês. Aqui também, gente, a gente pode fazer colorido, tá? A gente pode fazer a faixinha de ponto alto com uma cor e a de ponto tela de outra. Aí vai do gosto, tá? E da criatividade, como eu sempre falo, de vocês, tá? Porque vocês estão expert no crochê, cada dia melhor, já vão colocando as ideias aí pra aflorar, né? Vai sair cada peça maravilhosa, eu tenho certeza disso. Tá bom, gente? Então, eu vou fazendo
aqui a minha terceira peça. Quando eu chegar nessa etapa aí de montagem, a gente volta com vocês, tá bom? Então, eu vou concluir aqui essa terceira pecinha minha. Boa sorte aí, eu já volto com vocês. O que a gente vai fazer para esse quadrado virar um retângulo? Nós não vamos fazer o pirlim-pim-pim, né? A gente tem varinha mágica por aqui, mas ela não é totalmente mágica. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai centralizar esse quadrado aqui, bem no meio das nossas costas. E vamos dar o complemento aqui na subida, né? Aqui em cima da peça e na parte de baixo também. Então, nós vamos dividir ela, né? Então, nós vamos fazer um pouquinho de carreirinhas trabalhando só essa parte de cima, porque a largura ela já tá ok. Então, não dá mais pra gente trabalhar ao redor da peça. Então, a gente vai ter que trabalhar na parte de cima para aumentar a largura e na parte de baixo. Então, a gente tem que distribuir para que esse quadrado aqui da peça fique bem centralizado nas nossas costas. Aqui no comprimento, a gente também tem 45, né? Porque ele é um quadrado, 45 por 45. Só que eu quero o comprimento desse colete, tá? O comprimento desse colete, eu vou querer na medida de 62 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Como eu vou ter que subir aqui algumas carreiras e embaixo também eu vou ter que completar, eu vou ter que distribuir esse trabalho para que o quadrado fique centralizado, como eu havia falado. Então, para a gente completar esses 62 centímetros, faltam 17 centímetros. Então, eu vou ter que distribuir esses... deixa eu explicar. Então, 62 para 45, porque 45 é a medida que eu tenho aqui e 62 é a que eu quero. Então, estão faltando 17 centímetros, né? Então, eu vou ter que distribuir esses 17 em cima e embaixo da peça. Então, mais ou menos, eu vou ter que fazer 8,5 centímetros aqui em cima e 8 centímetros aqui embaixo, para dar total de 17, tá? Então, a gente vai continuar fazendo esse pontinho aqui, né? 2 carreiras de ponto tela ou ponto filé, como você queira aí chamar, a gente chama aqui de ponto tela. E 2 de pontos altos, até nós completarmos os 7,5 centímetros aqui em cima e na parte de baixo, tá bom? Eu vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. A gente vai fazer isso nos 3 quadrados, tá bom, gente? Porque a gente tem que fazer 3 quadrados de 45 centímetros de largura, tá bom? Então, são 3 peças. Então, falta aqui pra mim fazer ainda mais um quadrado, completar essa peça na parte de cima e na parte de baixo, tá? Para que ele fique um retângulo, para que a peça fique assimétrica, esse colete, tá bom, gente? Então, aqui, gente, eu vou cortar essa linha, que eu acabei o meu quadradinho aqui, eu corto essa linha. Dou uma arrematadinha aqui, porque eu vou ter que começar do comecinho da carreira, né? Que a gente terminou aqui na metade da peça, que a gente veio já lá do nosso quadrado, né? Então, a gente terminou a peça aqui e a gente vai ter que começar em uma das pontinhas. Então, a gente pega a nossa linha, a gente faz uma emendinha aqui no comecinho, né? Nesse espacinho aqui do lequinho, ó, a gente coloca aqui a linha na correntinha e a gente dá um nozinho nessa linha aqui. Ops, a gente vem dando um nozinho, mais um nozinho, para que ela fique bastante firminha, pronto. E aqui nesse espacinho, a gente vem, porque agora a gente vai ter que fazer o ponto tela, então, a gente vai subir aqui, 1, 2, 3, 4, né? Que 3 equivalem a um ponto alto e mais uma correntinha, que é a correntinha de espaço aqui do ponto tela. Aí, a gente vem aqui, a gente pula
este aqui, ó, a gente pula este aqui e vamos fazer no seguinte. E vamos seguir fazendo assim por toda essa carreira, por 2 carreiras, na verdade, né? Então, uma correntinha, pula uma de base, no ponto seguinte a gente faz um ponto alto. E assim a gente vai fazer por toda essa carreira e a carreira seguinte também, tá? Quando eu completar as 2 carreirinhas aqui de ponto tela ou ponto filé, eu volto com vocês. Então, meninas, aqui eu acabei as minhas 2 carreirinhas de ponto tela. Agora, eu vou iniciar as 2 de pontos altos, tá bom? Então, a gente vai seguir fazendo esses pontinhos até concluirmos os 7,5 centímetros, tá? Aqui na parte de cima. E depois a gente vem pra parte de baixo e completa fazendo a mesma coisa, tá bom, gente? Não tem segredo. Meninas, aqui uma observação. Como a gente tá trabalhando a peça frente e trás, então direito e avesso, quando a gente for trabalhar do lado do avesso, ao invés da gente vir fazendo aqui já a carreira de pontos altos, então a gente fez a primeira do lado direito do ponto alto, agora a gente virou o trabalho e vai ficar do lado do avesso. Então, o que a gente vai ter que fazer? Então, a gente vai ter que vir caminhando por essa carreirinha aqui, pontos baixíssimos, para que ela, depois do lado direito, a gente trabalhe os pontos altos, para que eles fiquem em relevo do lado direito, tá bom? Senão vai ficar o direito com o avesso, vai ficar estranho. Então, quando a gente tiver no ladinho do avesso, na carreirinha de ponto alto, que vai ser a segunda carreirinha de ponto alto, a gente vem fazendo ponto baixíssimo por toda essa carreira, e na carreira seguinte, a gente vem fazendo pontos altos normal, tá? Porque daí vai ficar o direito, o lado do ponto alto em relevinho do lado direito, para ficar o acabamento bonitinho, né? Direito com direito e o avesso no avesso, né? No ponto alto, que eu falei já, que no direito ele fica sempre com esse relevinho, né? Ele fica mais saliente. E no direito, né? Ele fica com saliente com relevinho. E no lado do avesso ele fica todo lisinho. Lembra que eu expliquei na aula da naninha do ursinho, eu acho que foi. Então, essa daqui, a gente vai vir fazendo ponto baixíssimo por toda essa carreirinha, virando o trabalho pro lado direito, ponto alto normal, tá bom? Só uma observação para o trabalho ficar perfect. Prontinho, então, nós finalizamos a carreira com ponto baixíssimo, que seria o avesso, né? Agora, a gente vira o trabalho, ele vai ficar do lado direito. Então, a gente vai seguir fazendo a carreira de pontos altos normal, tá bom, gente? Então, a gente só fez o ponto baixíssimo aqui do lado do avesso, para que o ponto alto do lado direito fique do lado direito, né? Com o relevo dele mesmo, do próprio pontinho, tá? Então, agora a gente só vem agora a gente só vem nessa carreira aqui e a gente segue fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto de base, tá? Em cima dos pontos... Ops, peraí, acho que eu peguei errado. Então, meninas, daqui onde a gente iniciou, só para nossa subida da nossa peça, nós fizemos 2 carreirinhas de cada, tá? 2 do ponto tela, 2 do ponto alto, totalizando 8 carreiras aqui pra gente subir, que já deu os nossos 7 centímetros e pouquinho. Agora, a gente vai fazer da mesma forma do lado aqui de baixo, tá? Então, a gente vai subir, a gente vai descer, né? Aqui na parte de baixo, a gente faz a mesma coisa. 2 carreiras do ponto tela e 2 do ponto alto, que já vai dá também o total de 7 centímetros e pouquinho, que a gente tá precisando para completar os nossos 62 centímetros de comprimento do nosso colete assimétrico, tá? Então, a gente vai fazer isso com as 3 peças, tá bom, gente? Da mesma forma.